The Last of Us foi um jogo que me impactou, seja pela sua história ou pelos seus personagens e pela relação que cada um tem. Eu conheci o jogo por causa de uma amiga que eu tinha feito no Amino, lá em 2020, e foi aí onde eu conheci um dos jogos mais pesados e mais realistas que eu já vi. Mas bem, antes de começar, eu tenho que avisar que esse vídeo vai ter spoiler do jogo, então estejam avisados. E também eu não vou falar sobre a série ou sobre a continuação do jogo nesse vídeo. Eu vou focar apenas no primeiro jogo. Então, sem mais enrolação, vamos começar. The Last of Us se passa num clássico mundo de apocalipse zumbi, que foi causado por um fungo. O jogo nos coloca na pele de Joel, um ex-contrabandista que, em sua missão no jogo, você tem que levar a Ellie para os Vagalumes, que são um grupo de paramilitares que são opostos à Fedra, um grupo militar que mantém controle rígido sobre as zonas de quarentena. E por que você tem que levar a Ellie para eles, sendo que você não faz parte dos Vagalumes? Resumindo, você e sua parceira Tess vão pegar algumas armas com um cara que tá devendo elas para vocês. Mas quando encontram ele diz que deu as armas aos vagalumes por causa de uma dívida. A Tess acaba mandando o cara de F no chat, mas alguém aparece por perto, a Marlene, a líder dos vagalumes, que diz que devolveria as armas e até daria mais para eles caso eles fizessem um favor para ela. No caso, entregar a Ellie para um grupo de vagalumes. A partir daí, o objetivo deles é levar a Ellie para um certo lugar onde alguns vagalumes estão. E no caminho para lá, você descobre que o motivo dos vagalumes quererem ela é porque ela é imune à infecção desse fungo. Ela mostra uma mordida que ela tinha no braço e que ela levou a mordida há algumas semanas atrás, sendo que você não sobrevive nem um dia sendo mordido por um zumbi. Eles confiam na Ellie e vão até o local onde estão os vagalumes. O problema é que quando eles chegam lá, os vagalumes que deviam estar esperando estão todos mortos. E o pior, a gente descobre que a Tess está infectada. E para piorar mais ainda, alguns militares chegam. A Tess fala pro Joel levar ela pro Tommy, o irmão do Joel, que tem um contato maior com os vagalumes, enquanto a Tess vai tentar ganhar tempo, infelizmente indo de base no processo. Mas pelo menos, como ela disse, ela não vai virar uma dessas coisas. E a partir daí começa sua jornada junto da Ellie. E depois de conhecer alguns personagens e o jogo fazer você se apegar a eles, para depois matar eles da pior forma possível, você consegue chegar no Tommy. E depois de vocês dois discutirem, com o Tommy não acreditando na imunidade da Ellie, ele concorda em levar ela para os vagalumes. Mas a Ellie acaba fugindo, porque até aquele ponto ela já tinha se apegado ao Joel. Todas as pessoas que estavam com ela morreram ou abandonaram ela. E o Joel também tinha se apegado a ela, mas ele não queria. E eu vou falar o motivo mais pra frente do vídeo. Mas bem, quando eles decidem que a Ellie vai com o Tommy, o Joel muda de ideia. E nesse ponto, ele já tinha se apegado a ela e não tinha como voltar. E parecia que estava tudo bem, até o momento que o Joel é atacado por um grupo de contrabandistas e acaba com uma estaca atravessando ele, ficando extremamente ferido e desmaiando no processo. E a partir daí, a Ellie que tem que cuidar do Joel, que não consegue nem se levantar direito. E essa menina passa por tanta coisa nesse pouco tempo. Além de sofrer para procurar e achar comida e remédios pro Joel, teve que se proteger de caras que comem gente, sendo capturada e quase virando comida deles. Teve que escapar e quase ir de arrasta para cima e no final ter que bagaçar a cara de um deles para sobreviver. E ela só tinha 14 anos, velho. Até esse ponto o Joel tava de boa, entre aspas, e chega no momento em que a Ellie tá finalizando o cara. E para ela, afinal o cara já não estava mais vivo. E obviamente isso tudo causou um trauma grande na garota. Era muita coisa para ela suportar, ela só queria chegar logo nos vagalumes para terminar isso tudo de uma vez. E eles conseguem chegar lá. A Ellie sofre um acidente e acaba desmaiando no processo, mas eles conseguem chegar lá bem. E o Joel encontra a Marlene lá. E aí eles vão finalmente produzir uma cura. Só que tem um problema aí. A Marlene conta pro Joel que o Cordyceps que cresceu na Ellie sofreu uma mutação e se for removido pode ser estudado e criarem uma cura. O problema é que ele se encontra no cérebro e assim que removido ela não vai sobreviver. E o Joel aceita isso de boa e apenas manda todo mundo dos vagalumes de arrasta pra cima, seja os soldados e até os médicos que estavam fazendo a cirurgia. Mas por que ele fez tudo isso por causa dessa menina? Bem, para isso eu vou ter que falar como começa o jogo, que se inicia nos apresentando a Sarah, a filha do Joel, e isso se passa no exato momento que esse fungo está se alastrando por todo mundo, e todo mundo está sendo infectado por ele.
e vemos o Joel junto do Tommy e da Sarah tentando sair daquele lugar. Chega um momento em que o Joel e a Sarah se separam do Tommy e eles tentam se encontrar por outro caminho. O problema é que o Joel e a Sarah se encontram com um militar. O Joel tenta explicar que a Sarah tá ferida, só que o militar já recebe ordens para atirar nos dois, achando que estão infectados. O Tommy chega a ponto de conseguir salvar o Joel, mas não a Sarah, que acabou levando um tiro certeiro e acaba morrendo. E esse com certeza é um dos inícios mais pesados dos jogos. O Joel não é um herói, ele matou muita gente para chegar onde ele tá, mas ele também não é o vilão. Nesse mundo de The Last of Us não existe herói ou vilão, só existe pessoas que estão tentando sobreviver, nem que para isso precise tirar a vida de outras pessoas. Bem, a Ellie acorda do nada e pergunta pro Joel o que aconteceu que ela não tá nos vagalumes. O Joel mente pra ela e fala que tinha um monte de pessoas que eram imunes igual a ela lá nos vagalumes. Joel quer levar a Ellie junto dele pra ir lá pro grupo do Tommy, pra eles conseguirem ter uma vida tranquila pelo menos. Mas quando eles chegam lá, a Ellie só pergunta ao Joel se tudo que ele disse antes lá no carro era verdade. E o Joel confirma que sim. E assim o jogo termina. Apenas desse jogo, porque essa história ainda tem muito o que contar.